Boa noite, massa atleticana, começando um bate-papo alvinegro, muito especial, nossa estreia hoje, dia 13 de agosto. 13 é galo, então uma estreia muito especial e com um convidado pra lá de especial. Estamos hoje com o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa. Boa noite, Rui, obrigado pela sua participação num dia tão especial pra gente aqui na rádio. Boa noite, Breno, é um grande prazer para mim estar aqui num dia histórico, né? Um dia de início de uma caminhada que eu tenho certeza que vai ser de muitos e muitos anos, porque ela tem o suporte da massa atleticana, né? Então isso é muito importante para todos nós. E nós vamos colocar a massa atleticana para participar desse bate-papo com a gente pelo nosso Zap Galo no 97120 9A213, então você pode participar com a gente, mande aí o seu áudio de até 13 segundos, ou então a sua mensagem. Nós vamos ter brinde para sortear hoje vai ter camisa da rádio, nós vamos falar daqui a pouquinho, viu, Rodrigão? Vamos falar de como que o torcedor vai poder ganhar aí essa camisa da rádio. Tem também uma promoção especial lá do Puleiro, a segunda casa do atleticano em BH, lá na Avenida Francisco Sá, número 76, um grande abraço pro nosso amigo Fernando. Ô Rui, primeiro, então, vamos falar, bater um papo antes, só nós dois aqui. Depois a gente deixa o torcedor participar disso. Eu queria que você falasse pra gente como é que você tem visto essa sua chegada. São 4 meses de Atlético, né? O que você viu, o que te chamou mais atenção, até no aspecto da torcida, a recepção pra você. Como é que foi? Olha, é um assunto que até me emociona bastante, assim, porque eu tive a possibilidade de vir para um clube da grandeza do Atlético, no momento que o Atlético passava por dificuldades, um momento conturbado, e ontem eu fiz 4 meses de clube. Dia 12 de agosto eu completei 4 meses e parece que eu estou há 4 anos aqui. É uma coisa incrível como eu fui muito bem acolhido pelos meus colegas, como me foi dado e me é dada todas as condições de trabalho pelo presidente Sérgio Sete Câmara, pelo vice-presidente Lázaro, por todo o grupo de trabalho, pelos meus colegas. E isso facilitou muito o enfrentamento desse primeiro momento, né, em que nós tínhamos ali uma situação complicada para um clube da grandeza do Atlético, né? E eu cheguei num momento conturbado, mas rapidamente nós conseguimos, com trabalho, com convicção e com esse acolhimento que é muito a cara do Atlético, que é muito a cara do torcedor atleticano, que é uma marca, né, desse clube de acolher os estrangeiros, assim, quem vem de fora de uma forma muito, muito forte. E isso faz com que você rapidamente dê retorno, que você rapidamente se sinta pertencendo ao clube. Eu dou muito valor a essa questão de pertencimento e eu me sinto plenamente integrado ao Clube Atlético Mineiro. E de alguma forma percebo que o meu trabalho já faz parte do clube também, ainda que seja um prazo muito curto, de 4 meses, mas como a gente vive muito o clube, intensamente o futebol, quase que 20 horas por dia, parece que eu estou muito tempo no Galo e isso me dá muita satisfação. Eu vou aproveitar o gancho que você está falando e vou colocar aqui a pergunta que o nosso Cris Galo, que tem um programa aqui com a gente, na geral, com a massa, de 11 a meio-dia, ele está sempre aqui com o Ari Júnior, ele mandou aqui para mim o seguinte: Rui, olha, quando você chegou no Atlético, qual foi a sua maior virtude e dificuldade que você encontrou quando você chegou aqui? Porque realmente é o que você falou, estava num momento de turbulência. O que foi a maior dificuldade? Eu penso que a maior dificuldade que eu encontrei, e isso era visível quando eu peguei o primeiro táxi para ir para a sede, enfim, as pessoas comentavam, era uma desconfiança geral em relação à qualidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido, ou seja, principalmente do grupo de jogadores, né? Ninguém prestava, ninguém tinha mais qualidade, independente da história que tinha no clube. E eu era muito cobrado para fazer 5, 6, 7, 8, 10 contratações. E eu insistia muito desde o início, tu és testemunha disso, desde a primeira entrevista, que a minha experiência profissional e a minha capacidade de leitura de cenários me dizia que o caminho era outro. O caminho era de fazer uma avaliação muito profunda do momento emocional que aquele grupo vivia. E eu disse isso a eles no primeiro encontro que tivemos, a sala fechada, e hoje eu posso dizer isso. Eu disse a eles que eles tinham que ver aquilo que eu via na minha frente. Um grupo campeão, um grupo de jogadores que tinham uma trajetória extraordinária no futebol, de jogadores jovens que vestiam a camisa do Galo porque mereceram vestir essa camisa, porque fizeram alguma coisa para chegar até aqui. E não era possível que eles não conseguissem visualizar aquilo que eu, que chegava ali naquele momento, estava vendo na minha frente, que era um grupo vencedor. E depois eu acho que tudo foi um desdobramento, cada manifestação minha, cada posicionamento que eu sempre adotei, ele era verdadeiramente nesse sentido. Ou seja, eu não estava jogando para a torcida, ao contrário, a torcida tinha uma expectativa natural de mudanças. Essas mudanças, elas normalmente, na visão do torcedor, elas acontecem com contratações e substituições, e eu insistia, calma, a gente tem que
extrair desse grupo tudo que ele já teve de bom, aprimorar mais e fazer contratações pontuais. Então, a grande dificuldade que eu encontrei foi essa, uma visão que na minha avaliação era equivocada, de que tudo estava errado, de que o grupo não tinha qualidade e que o tempo demonstrou que, de alguma forma, a leitura que eu estava fazendo estava correta. Agora, outro ponto, eu não sei se você sentiu isso quando você chegou no Atlético, porque desde a saída do Maluf, né, essa perda para o Atlético, ficou uma lacuna ali na diretoria de futebol do Atlético e o torcedor sempre ansioso para ver quem ia assumir ali, porque o Maluf ele representou e muito bem, ele se transformou, né, numa situação que era um ícone para a torcida do Atlético. E a responsabilidade, você sentiu essa responsabilidade de vir para assumir o lugar? Você imaginou que poderia haver uma comparação? Eu acho que ser diretor de futebol do Atlético já é uma responsabilidade gigante, né? Por tudo que esse clube representa para o futebol mundial, por tudo que esse clube representa para o seu torcedor, pela marca, né, do Galo. Mas evidentemente que exercer uma função, e talvez a minha função seja mais parecida com aquela que o Maluf exerceu, e aí não desmerecendo de forma alguma nem o Galo e nem o Marques, que é um querido companheiro, que eu fiz questão que ficasse trabalhando comigo e que tem me dado uma contribuição ao Galo e a mim diária e contundente todos os dias. Talvez a personificação do cargo tenha acontecido mais fortemente com a minha chegada, né? E eu vou repetir aqui o que eu já disse em 3, 4 veículos, né? Eu jamais vou conseguir substituir o Maluf, né? Porque o que ele representou para o clube, o que ele era, inclusive como uma referência para todos nós que somos diretores de futebol. Todas as vezes que eu falei com o Maluf, ele sempre foi extremamente gentil, mas sempre muito diligente pelo Atlético, sempre muito cuidadoso com os assuntos do Atlético. E se eu conseguir fazer 10% do que ele fez aqui no Atlético, eu acho que a minha missão tá cumprida, né? Eu só espero, e como eu sempre digo, fazer jus a honra de sentar naquela cadeira que ele sentou um dia. Se eu conseguir isso também, eu já me dou por satisfeito. Agora, Rui, o torcedor, ele, quando fala diretor de futebol, ele linka muito a situação de contratação. O diretor de futebol, ele é aquele cargo que está no clube para poder só contratar. Mas a gente que convive no dia a dia com você sabe que vai muito mais do que isso, vai além disso, né? Até a gente pode citar aqui uma mudança na preparação física que teve o seu dedo nessa situação, o seu olhar nessa situação, claro, conversando com outras pessoas. Sim. Mas existe mais funções. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre aquela função do diretor de futebol que o torcedor não vê. A parte mais visível do nosso trabalho é exatamente contratar jogadores, entregar camisa, dar entrevista, dispensar jogadores, mas é muito mais do que isso, né? E eu vejo que o torcedor cada vez mais se depara com essa realidade, ou seja, de que nós somos como qualquer CEO de empresa, ou seja, nós temos que cuidar do orçamento, nós temos que estar conectados com as diretrizes do clube, nós temos que entender a filosofia do clube, o DNA do clube, como o clube, qual é a filosofia de futebol, ou seja, não adianta o Rui chega no Atlético e o Rui vai fazer o Atlético que ele quer. Não, isso não existe. O Rui vai se adaptar ao que é o Atlético. O Rui vai entender como as coisas funcionam no Atlético e vai dar a sua característica ao trabalho. Mas a gente faz muita coisa, trabalha com orçamento, eu faço reuniões semanais na sede, né, exatamente para que o CT não seja um organismo à parte do clube, ele só está fisicamente num outro local, mas tem que haver uma relação muito forte entre a sede administrativa, entre os princípios que regem o clube através do que o presidente Sérgio nos determina. O Domênico está sempre lá também, ou seja, a diretoria de comunicação, a diretoria de futebol, todas as diretorias, elas têm que estar muito alinhadas em cima daquilo que o clube define. Isso implica reuniões, implica planejamento, que não são só as questões de anunciar com o jogador, dar entrevista e como eu brinquei aqui, entregar a camisa, né? Muito mais do que isso. É para você planejar, é você preparar, deixar legados no clube, né? Evidentemente que eu sei que a nossa função primordial é conquistar títulos. É isso que o torcedor quer e é para isso que a gente trabalha. Nós trabalhamos para o torcedor, né? Mas você não consegue ganhar títulos sempre a todo momento. Nem os clubes mais ricos do mundo conseguem conquistar títulos sempre. Então você tem que buscar caminhos para disputar essa conquista até o último minuto, ou seja, chegar às finais dos campeonatos, ser protagonista nos campeonatos mais longos, mas ao mesmo tempo deixar um clube equilibrado economicamente, criar ativos no clube, investir na formação, na base, ou seja,
Não deu para ganhar todos os títulos, mas deu para deixar um clube equilibrado, com receitas, com jogadores que vão cada vez mais gerar equilíbrio para o clube. Esse também é uma parte do nosso trabalho que é invisível. Eu brinco que é o saneamento básico, que a gente faz muito, é fundamental, mas pouca gente vê e que só vai aparecer nos próximos anos. E aí, você citou a formação de jogadores, né? Porque você também fez uma mudança na parte da categoria de base. Você trouxe aí uma outra pessoa para poder coordenar a categoria de base, o Júnior Chávari. E aí eu te pergunto, essa integração entre categoria de base, futebol profissional, como é que você vê? Quais são seus planos para poder a gente ver mais jogadores aparecendo, né? O torcedor atleticano, ele é carente de ver novos jogadores, inclusive no time titular do Atlético, pérolas que ele estava acostumado a ver desde a época de Reinaldo, né? Luizinho, que veio de Nova Lima, mas apareceu também aqui no Atlético. Isso é fundamental. Eu não acredito em futebol sem que haja uma base forte, uma formação forte. A gente chama de categoria de base, né? Mas a terminologia mais moderna hoje é formação, né? Trabalhar com departamento de formação. E o que nós quisemos implantar, estamos implantando lá, não significa que o que tinha antes não estava certo, o que não deixou... É diferente, nós estamos fazendo algo diferente. Eu entendi, nós precisávamos mudar alguns parâmetros na formação, por isso a necessidade de contratar quase que um executivo para a base, né, que despacha comigo, tem reuniões comigo diárias, né, fruto da relação e da expertise que o Júnior já tem no mercado, né. Nós trabalhamos juntos no Grêmio, grande parte dessa geração que hoje está aí dando ganhos esportivos e financeiros para o Clube do Sul. Foi um trabalho que nós produzimos em 3 anos e meio, ou seja, por isso que eu te digo, não é uma coisa que acontece rapidamente. E nós identificamos algumas lacunas, né? Não equívocos, não erros, eu insisto com isso, porque respeito muitos profissionais que antecederam a mim e o Júnior, mas nós identificamos lacunas que precisavam ser rapidamente supridas. E penso que nesse breve espaço de tempo nós conseguimos isso. Nós mudamos significativamente a captação, nós mudamos o perfil de treinadores, ou seja, nós respeitamos os treinadores da casa, mas fomos buscar no mercado, inclusive um treinador talentosíssimo, né, que é do nosso rival, do nosso adversário, e que fez questão de vir para o Atlético, porque identificou rapidamente um plano de carreira muito mais interessante. O próprio Rodrigo é prova viva disso, ou seja, nós estamos fazendo também formação de profissionais, ou seja, o Atlético passa a colocar na sua vitrine maior, que é o departamento de futebol profissional, profissionais voltados e criados com o DNA do Atlético e eventualmente vão buscar no mercado profissionais que estejam tão qualificados que tenham que vestir as nossas cores, porque aqui trabalham os profissionais mais qualificados. E aí, em cima disso, o Atlético ele sempre teve uma tradição de estar despontando jogadores na categoria de base e nunca de contratar jogadores. Outros times pelo Brasil têm essa situação de contratar para a categoria de base. A gente está vendo que o Atlético agora está contratando. Tem o caso do Bruno Silva, que veio da Chapecoense, que está agora no Sub-20. Já jogou pelo time profissional do Chapecoense, que inclusive você conhece muito bem, você estava por lá quando ele surgiu. Fiz o contrato dele, inclusive. Né? Eu te pergunto, essa situação de trazer jogadores já prontos ou de outros lugares para o Sub-20, você acha que ela pode atrapalhar o crescimento de jogadores de dentro da base para aparecer? Ou é uma preparação de alguns jogadores, por exemplo, que já estavam quase prontos para o profissional e você de repente, não, vem cá, vou trazer você aqui porque eu quero que no futuro próximo você esteja no profissional do Atlético, mas em paralelo eu vou estar tratando também da minha base. Isso é o que há de mais moderno em formação no mundo hoje. Ou seja, você tem comprovadamente hoje uma impossibilidade, um custo muito alto de ter um jogador dos 13 aos 20 anos no seu clube. Você até mantém esses jogadores de 13, 11, 12 anos como um departamento de iniciação. Ou seja, ali você vai fidelizar o torcedor, você vai fidelizar o pai, a família. E pode ser que naqueles meninos, naquelas crianças que tem todo um trabalho lúdico, você vá ter jogadores que possam estar no teu sub-15, teu sub-16, sub-17. Mas hoje o mercado está muito agressivo e ele busca jogadores que vêm sim para a formação. Ou seja, nós contratamos 9 atletas nesse período, mas que vêm para um sub-17, para um sub-20, ou seja, que vão fazer a sua formação no Atlético Mineiro e, portanto, serão jogadores da base do Atlético. Só que eles não chegarão aqui com 14, 15 anos, uns vão chegar com 16, com 17, ou seja, nós mudamos um pouco o perfil, investindo mais na captação de atletas, já com um perfil, alguns até já monitorados por clubes de fora, como faz, por exemplo, o Palmeiras,
né, que é um clube que hoje é muito agressivo no mercado e que tem feito grandes vendas de jogadores sem sequer os jogadores derem um chute no futebol profissional. O próprio Flamengo tem feito isso também, captando muito. São Paulo é um clube que faz muito isso, capta jogadores. E o Atlético passou a fazer nada mais, nada menos do que se exige de um grande clube. Ou seja, formar os seus jogadores desde o processo de iniciação, mas estar atento ao mercado e sempre com muita criatividade. Nós trouxemos 9 jogadores, devem chegar mais 3 semana que vem, né, sem colocar um centavo. Se o jogador vem, passa por um processo muito aprofundado de monitoramento de mercado e ele tem uma opção de compra pré-estabelecida. Se o jogador vingou, se identificou nele potencial para jogar até na transição, que é o segundo passo que nós vamos desenvolver em seguida, que é um grupo de transição como tem os grandes clubes do Brasil, ele vai ser comprado por valores bastante razoáveis. Bom, daqui a pouquinho então a gente volta, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho inclusive vamos começar com a participação da turma pelo Zap Galo no 97120-99213, pode mandar sua mensagem que no próximo bloco nós vamos colocar as perguntas aqui para o Rui Costa, então daqui a 1 minuto a gente volta. Estamos de volta com o Bate-Papo Alvinegro, recebendo hoje Rui Costa e agora é a hora da participação do torcedor pelo Zap Galo. Gabi vai fazer as honras hoje, Gabi. Manda ver aí. E muitas participações, mandando um abraço pro Marcelo, Carlos em Tabira, também o Marlon, Mariel, o Alan e Betim, o Estênio Terra. E aqui a Massa fala, então fala, Massa. Oi, aqui é o Bruno do bairro Prado. Queria saber do Rui Costa aí quais são os planos dele para a base do Atlético, porque a gente tem uma estrutura muito boa na cidade do Galo e ultimamente a gente não revela ninguém e não ganha nada. Então eu queria saber quais são os planos dele. Deu para ouvir aí, Rui? Não, deu para ouvir sim. Acho que nós já falamos um pouco disso. Os planos são exatamente criar condições para que o Atlético cada vez mais forme atletas de alto nível, para que a gente possa ver esses atletas desempenhando no time principal. Eu entendo o torcedor, ele quer ganhar, mas para nós é mais importante formar atletas. Claro que o atleta tem que se acostumar com o ambiente vencedor. Isso você só consegue isso vencendo partidos, vencendo campeonatos, mas o importante é que a gente consiga cada vez mais trazer um percentual maior de atletas da base, da formação para a equipe principal, e nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer nos próximos meses ou em seguida aí nas próximas temporadas. Tem mais aí, Gabi? Tem sim, o que mais tem aqui é a participação, Breno. E aqui tem um torcedor perguntando, é a Ruth Martins. Ela tá querendo saber de você, Rui, se tem algum clube sondando o Cleiton, atacante, ou se vai ser incorporado ao grupo. E também sobre a questão do Elias, tem muitas participações perguntando sobre o Elias. O Cleiton chegou faz 2 dias no clube, voltando de um empréstimo, o Bahia. Nós conversamos, eu percebi nele uma vontade muito grande de vencer aqui no Atlético. Ele me disse que encontrou um ambiente muito legal, um ambiente típico de um clube que está preparado para conquistar, para vencer, e o mercado realmente tem reagido muito à vinda dele. Eu tenho vários clubes que têm me procurado, tem procurado o presidente, mas nós vamos fazer o que é melhor para o atleta e especialmente para o Atlético, né? Eu penso que ele tem uma boa chance de fazer uma retomada da sua carreira no seu clube, que é o Atlético, mas o mercado realmente tem sondado muito ele. A gente vem conversando, espero que ele possa ficar conosco e mostrar todo o talento que fez com que ele fosse contratado pelo Galo, né? O Elias, nós continuamos conversando, eu tenho que ser muito sincero com o torcedor, eu vejo o Elias cada dia mais feliz no clube, nós também. Eu já falei da importância dele para o grupo, já falei o que ele representa. A cada partida ele tem tornado a minha vida mais difícil, porque ele tem jogado muito bem. O Elias está... E aí, mais uma vez, um trabalho de muita qualidade do nosso treinador, do Rodrigo Santana, que consegue extrair dos jogadores o que eles têm de melhor. Eu falei numa entrevista esses dias de que, quando me perguntavam de contratações, a cada semana surge uma contratação no Atlético, que são aquelas que já estavam aqui, né? Então isso é trabalho dos atletas, trabalho do treinador, trabalho da comissão técnica, todos os departamentos que estão lá no futebol profissional. E eu quero muito, todos nós queremos muito que o Elias fique conosco aqui, dentro daquilo que seja possível para o Atlético, daquilo que deixe ele também satisfeito. Eu acho que, como sempre digo, sem querer enrolar o torcedor, ele quer, nós queremos. Agora a gente tem que criar os meios para que isso aconteça. E nós estamos nessa fase ainda de construção dos meios. Em cima disso do Elias, Rui, eu acho interessante que outro dia a gente estava conversando e você estava me contando que existe uma avaliação, né,
sobre o desempenho do jogador, até para ver se o Atlético tem interesse no jogador. Claro. Eu achei muito plausível isso, você me colocando que você acompanha todo o histórico do Elias, inclusive quantos jogos ele fez ou não. Acho que é interessante para o torcedor entender que não é só aquele momento dele atual que é avaliado, né? Existe todo um estudo até da carreira dele, do histórico dele, né? Eu comentava contigo que exatamente uma das ideias nossas é, não para o Elias, mas para todos os contratos que nós estamos celebrando aqui nessa minha gestão, é trabalhar muito com a questão de performance. Eu acho que isso é importante para o atleta, para o clube, você criar um variável. E aí, de novo, não estou falando do contrato do Elias, porque eu não falaria do contrato do Elias publicamente. Estou falando de conceito de contratação, conceito de formatação de contratos. E isso na Europa é muito comum, você criar mecanismo em que o atleta tem um valor e esse valor possa aumentar dependendo de performance. Mas além disso, você tem que analisar sempre um espectro maior de temporada. E o Elias, nas últimas temporadas no Atlético, ele é o jogador que mais partidas faz, que tem os números mais altos em termos de performance, de partidas jogadas. E isso é um indicativo interessante para que a gente possa, fora o que ele representa como personalidade, como caráter, como liderança, para que um diretor de futebol que exerce o cargo que eu exerça possa tomar a iniciativa de pensar nele mais um período conosco, mais uma temporada, duas, apesar de ser um jogador já maduro, já com uma idade, embora seja um atleta, né? Então isso é uma coisa que eu fiz questão de comentar, assim como às vezes você tem que também não trabalhar só com números, né? E eu também te falava do Franco de Santos. Sim. O de Santos, se você olhar os números dele das últimas temporadas, alguém pode dizer, mas vai contratar um centroavante que fez tão poucos gols, mas você tem que analisar outras variáveis, né? Característica, histórico, físico, perfil de atleta, né? Que vão fazer com que, dentro de um conceito de equipe que você conhece bem, com quem eu converso todos os dias com o Rodrigo Santana, sei o que ele quer, sei o modelo de jogo que ele quer adotar, ter um jogador com a característica do Franco junto com os nossos atacantes é uma variável, é um acréscimo em nível de formação de grupo. Então, você olha os dados, você não pode só olhar o dado de forma isolada, mas um jogador como o Elias, por exemplo, ter esse percentual de partidas nas últimas temporadas é um indicativo muito importante para que ele permaneça conosco. Existe um prazo para poder decidir essa situação do Elias, porque ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Não, isso ele já pode ter, em tese, já poder ter feito há muito tempo, né? Mas eu conheço o jogador com quem eu convivo todos os dias, eu já disse isso, eu tenho certeza que o Elias, se ele quiser assinar um contrato com outro clube, ele só o fará depois de ter dito ao Atlético, a mim, ao nosso presidente, de que esse ciclo se encerrou. Realmente não acredito que o Elias, tenho absoluta convicção que nem o Elias, sobretudo os seus representantes, e até no caso é o pai do Elias, que é uma pessoa que eu tenho conversado muito sobre vários aspectos da carreira do Elias, tenho absoluta certeza que o Eliseu e o empresário também que tem uma parceria aí, que também é uma pessoa muito séria, não fariam isso. Agora, pode chegar um momento que eles digam, Rui, não vamos avançar assim, agora estamos à vontade para fazer um pré-contrato, e eu, evidentemente, vou também adotar a mesma postura. Mas não estamos nesse momento, ao contrário, estamos num momento em que ainda recentemente fizemos uma nova reunião, uma nova rodada de negociação. É assim mesmo, porque o Elias tem plena consciência que pode ser um dos últimos contratos dele, né? Nós temos consciência de que temos limites a ser respeitados, mas ele está tratando o assunto com muita consideração, e nós também. Eu espero que a gente possa logo ter uma notícia boa para o torcedor. Tem mais zap aí, Gabi? Vamos lá. Sim, Breno, muitas participações. E aqui tem uma pergunta para você, Rui. O Rogério Mabel, de Contagem, ele está querendo saber o seguinte: o que mais te impressionou quando você chegou no Galo? O que mais impressionou? Tanta coisa. Eu tive 2 momentos muito emocionantes para mim no Galo, né? O dia a primeira reunião que eu tive com o presidente Sérgio na sede, quando eu percorri aquele corredor ali, comecei a olhar aquelas fotos, eu pensei assim, realmente eu fui abençoado em estar aqui, né? E rapidamente pensei também, eu quero estar numa dessas fotos aqui, né? Então o grande objetivo que eu tenho, e não é um objetivo fútil, nem um objetivo de vaidade, é um objetivo de vida, é estar numa daquelas fotos ali, né? E tenho certeza que eu estou no clube certo, na hora certa para isso. E o momento mais emocionante da minha passagem aqui, dessa pequena passagem por enquanto, né, é o segundo jogo da Copa do Brasil, em que, quando começa o jogo, eu não tinha visto ainda
a nossa massa, né, a nossa torcida, numa coesão tão forte como foi o jogo contra o nosso adversário. E ali aquilo mexeu comigo, assim. Aí eu falei pro Marcos, cara, é diferente mesmo, né? Então foram 2 momentos que me marcaram muito desse período que eu tô aqui. O primeiro, quando eu percorri aqueles corredores e comecei a olhar aquelas fotos, e eu vi a responsabilidade que eu já sabia que era enorme, ela aumentou. Você já escolheu até um lugar lá para a sua ficar lá, né? A minha não, eu quero que esteja, quando eu digo a minha foto, estarmos nós ali, né? Eu até não sou muito fotogênico, não gosto muito de foto, mas eu gostaria que estivesse os nossos jogadores, o nosso presidente, os nossos colaboradores. Eu tive um privilégio na minha vida de ir num clube, de visitar o Arsenal na Inglaterra, né? Fiquei lá o dia inteiro, fui recebido pelo diretor de futebol. E tem um momento ali que eu nunca vou me esquecer e que acho que tem muito a ver com o Galo, né? Eu entrei no refeitório e tinha uma foto gigante com os jogadores, mas tinha muito mais outras pessoas do que os jogadores nessa foto no refeitório. Cozinheiros, porteiros, garçom, as pessoas que limpavam o campo. E eu perguntei pro diretor de futebol na época lá, por que aquela foto? Rui, porque são eles que ganham os títulos. Os jogadores fazem uma parte do trabalho. Mas se não fosse todo esse pessoal aqui... E eu vejo que o Atlético é muito isso, né? Então, quando eu digo de ver a minha foto lá, é ver a nossa foto lá, né? A foto, inclusive dessas pessoas que fazem e que nos dão bom dia todos os dias, estando o dia ruim, o dia bom, chovendo, fazendo sol. E eu acho que essas pessoas também merecem conquistar um grande título aqui no Galo. Bom, vamos começar a colocar para o torcedor aí os brindes, né? Porque nós temos sorteio de brindes hoje. Então, vamos começar com uma porção de costela de boi ou joelho de porco e 3 cervejas lá no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Belo kit, né? O cara já pode assistir o jogo do sábado lá. O jogo não vai passar na televisão. Então, ele vai escutando lá 90.3 FM, a Rádio da Massa, porque no Puleiro vai ser transmitido pela nossa rádio aqui. Então, ô Gabi, nós vamos colocar aqui o primeiro que acertar a pergunta leva, tá? A pergunta é: em que ano Paulo Roberto Prestes, que é o nosso comentarista aqui da rádio, vestiu a camisa do Galo pela última vez? Pessoa que acertar e mandar no nosso Zap Galo aí o ano, aí já tá resolvido, vai ganhar o Puleiro. E depois nós vamos continuar aí com o sorteio das camisas que a gente tem da rádio. Aí eu vou explicar pra turma aí. Tem mais pergunta pro Rui aí, Gabi? Tem sim, Breno, muitas participações por aqui. E mandando um abraço pra galera que tá participando no 97120-9213. O Lucas Kennedy tá lá em Montavânia, Minas Gerais. Tem o Ramon Miranda, o Pedro Coutinho no Vila da Serra, também o Lucas Gabriel em Ribeirão das Neves. E vamos ouvir a Massa. Fala, Massa. Boa noite, Marro Mariel do Diamante no Barreiro. Perguntar aí o nosso diretor Rui Costa a expectativa dele para a próxima temporada. Contratações, Libertadores. Próxima temporada, eu tô muito focado nessa só temporada. Tá ansioso, ainda, né, Rui? Eu acho que a gente tem muita coisa boa esse ano ainda. Mas é evidente que, agora falando sério, é evidente que o planejamento de 2020 começa agora, né? Nós já estamos fazendo isso de uma forma muito discreta ainda, muito sigilosa, porque o mercado é muito agressivo. Eu penso que nós temos um grupo de trabalho muito bom, né? Mas até imaginando e projetando que nós vamos ter sucesso até o final do ano, esse sucesso ele tem repercussão em todos os aspectos, né? Então você valoriza os seus jogadores e até é possível que esses jogadores não permaneçam na equipe, e um diretor de futebol tem que estar focado nisso, tem que estar preparado para todos os cenários, né? Acho que um dos grandes objetivos nossos para o ano que vem, que é um ano importantíssimo para que nós possamos, como eu disse, retomar o caminho de protagonismo do Atlético, é estar numa Libertadores, né? Para estar na Libertadores, a gente pode ser... Eu prefiro estar na Libertadores sendo campeão brasileiro e campeão da Sul-Americana, né? Mas se isso não for possível, é importante estar na Libertadores, porque isso te dá prestígio, isso te dá visibilidade, isso te dá a capacidade de montar equipes mais competitivas, porque você tem exposição da sua marca, o seu clube é comentado, e isso facilita muito o nosso trabalho. Então eu diria que para o nosso torcedor, que estamos focados em 2019 ainda, tem muita coisa boa para acontecer e vamos trabalhar muito por isso, mas se as coisas não acontecerem como nós desejamos, é importante que no mínimo nós estejamos numa Libertadores ano que vem, porque aí já vão ter mais tempo de casa, mais um período mais longo para poder
efetivamente visualizar as modificações que a gente está fazendo. Ô Rui, e dentro desse planejamento seu, você pensa em diminuir a média de idade do time do Atlético? A gente sabe que o time do Atlético tem uma média de idade um pouco alta. Você acha que ela é ideal ou dá para poder baixar essa média até para tentar um desempenho melhor? Eu não, sinceramente, Breno, não associo média de idade a desempenho, né? O Milan teve, acho que me ocorre esse exemplo, uma das maiores equipes dos últimos 15 anos, 20 anos do Milan, foi uma equipe que tinha uma média de idade de quase 30 anos, né? E o grande diferencial dessa equipe, além da qualidade técnica dos jogadores, da qualidade moral e da liderança que esses atletas tinham, era o entorno, o Milan Lab, né, que se falava tanto, que fazia com que esses atletas estivessem em altíssimo nível físico, né? Nós temos hoje no nosso grupo atletas com mais de 30 anos e que têm uma performance física e profissional de altíssimo nível, né? Portanto, a idade não me preocupa. Me preocupa se o atleta está performando, se o atleta está ainda motivado, se o atleta levanta de manhã com a mesma ambição que tinha quando era juvenil, quando tinha 20 anos, 25 anos, que mesmo ganhando tudo. Eu não gosto de ficar citando jogadores porque aí você comete uma injustiça. Mas nós temos atletas que conquistaram títulos mundiais, né? E que você vê treinar e parece que está começando a carreira. E quando perde fica indignado, quando ganha compartilha com seus companheiros, né? Nós temos no nosso grupo jogadores que têm uma história riquíssima no futebol em termos de personalidade, de legado, e são os primeiros a chegarem para treinar, os últimos a saírem, e os jovens que também se dedicam muito. Então acho que mais do que diminuir média de idade, nós temos que manter em alto nível a performance desses atletas. E quando eu digo isso, é a performance mental, a performance física, a postura em relação aos desafios que o Atlético terá pela frente. Ou seja, ter jogadores inconformados, né? Ter jogadores que não se contentem em só chegar lá, vestir a camisa do Atlético e jogar, né? Não, que queiram vencer. E eu vejo muito isso no nosso elenco. Eu vejo uma capacidade de indignação diante da derrota, sobretudo, que me estimula muito, né? A nossa equipe ela tem um vigor e uma indignação muito de jovem, né? Agora, claro que isso é um processo que se tem que fazer, né? Chega um momento em que você tem ciclos na vida, e isso atinge a todos nós, né? Mas a minha preocupação não é essa. A preocupação é ter uma equipe que tem alto nível de performance. Tá aí, nós vamos para mais um rápido intervalo. O pessoal tem que mandar o nome na hora que estiver mandando mensagem, mandando aí o zap com áudio pra gente poder identificar o torcedor. Daqui a pouco a gente vai voltar, a Gabi vai falar quem venceu aí para ganhar lá o brinde do Puleiro, e aí nós vamos sortear as camisas aqui da rádio. Daqui a pouquinho, daqui a um minuto a gente volta. Estamos de volta com Bate-Papo Alvinegro, com a presença ilustre hoje de Rui Costa, diretor de futebol do Atlético. Vamos colocar o torcedor para participar, Gabi. Boa noite, aqui é o professor Riga Galo, do bairro das Indústrias. Eu queria parabenizar pelo trabalho que o Rui vem fazendo em frente ao Atlético e que está no caminho certo. Parabéns. Isso mesmo, e você que não participou ainda pode mandar a sua mensagem. Mande também pergunta para o Rui Costa. Mande um áudio de até 13 segundos, porque 13 é galo. O número é o 97129A213. E já temos aqui o ganhador, Breno. Então já manda aí. São muitas participações, mas o sorteado da noite que ganhou aí foi o Wallace Santiago, do final de telefone 6673. Parabéns pra você, Wallace. Qual que é a resposta, Gabi? A resposta é 1996. Tá aí, ó. O Domênico acertou aqui também. Tava lembrando aqui do Paulo Roberto. O Domênico elogiou muito o Paulo Roberto quando ele jogava no Atlético. Né? O nosso capitão tá aqui, eterno capitão do Galo, tá participando com a gente sempre dos programas aqui. Agora, então, a segunda pergunta. E os 5 primeiros que acertarem vão levar uma camisa aqui da Rádio da Massa, da 93, da 9.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana. Então vamos lá. A pergunta é: em que ano o Luizinho, que é o nosso outro comentarista que tem aqui no programa, vestiu pela primeira vez a camisa do Galo? O ano. Os 5 primeiros que acertarem levam a camisa da Rádio 90.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana. Tá, Gabi? Ô, Rui, é legal, né? Receber aí uns elogios do torcedor, até porque isso é por causa do momento do time, quando o momento tá bom, tá tudo bom? O elogio sempre faz bem, né? Obrigado aí pro professor, mas a gente sabe, eu brinco sempre que no futebol você é um gênio na quarta-feira e um idiota no domingo, né? Então, tomara que a gente continue sendo não um gênio nem idiota, um meio, né? Assim, mas é bom, o reconhecimento é importante, mas eu sei que na nossa profissão, na minha profissão especialmente,
a crítica ela é muito mais corriqueira do que o elogio, mas que venham os elogios sempre é bom. Então vamos lá, agora eu vou começar com umas perguntas que eu recebi aqui pelo meu WhatsApp também. O Robert Luiz Costa, Rui, está perguntando se apesar das ótimas apresentações do Atlético no Independência, se o Galo pensa em jogar no Mineirão ainda esse ano, porque seria uma oportunidade de ganhar grana com o estádio cheio nos jogos mais importantes. Não só pensa como planeja, né? Porque se nós passarmos nós chegamos à final do campeonato da Sul-Americana, vamos ter que jogar no Mineirão, né? O regulamento, a partir da semifinal, se não me falha a memória, você já tem que jogar no Mineirão, né? E lá ter a nossa torcida ao nosso lado, lotando o estádio, né? Foram grandes conquistas naquele estádio, eu pude acompanhar às vezes pela televisão, às vezes de fora, e a casa do Atlético é onde está o torcedor do Atlético, né? Ele faz diferença, é ele que faz diferença. Agora, claro que nós temos uma história ali, né? O Horto, e eu que tantas vezes fui ali como adversário, a gente só fazia a conta de quanto a gente ia perder, né? Porque a gente sabia que ia perder, né? Então existe uma conexão, mas eu penso que a grande diferença, além obviamente da nossa equipe, do nosso trabalho, do trabalho que está sendo feito, é o nosso torcedor, e onde ele estiver, ele faz diferença. E o Guilherme Napier mandou também uma mensagem aqui, está perguntando se ele está dizendo que ainda falta o jogador para carregar o Galo aos 2 objetivos desse ano. O grande jogador. Rui, o que você pensa sobre isso? Eu respeito a opinião do torcedor, mas eu acho que, como eu disse antes, a cada semana surge um jogador novo no Galo, né? Entre aspas, assim. Hoje nós temos aí o Vinícius fazendo a cada dia uma partida, a cada partida demonstrando uma qualidade, não só técnica, se ele sempre teve, eu acompanho o Vinícius há muito tempo, mas a coragem, a capacidade de se entregar pela equipe. Você vê, eu sempre recebo os dados do nosso departamento de fisiologia, a quantidade de quilômetros percorridos pelos nossos atletas mostra que eles se dedicam ofensivamente com a mesma intensidade que defensivamente, ou seja, todo mundo ataca no Galo, todo mundo defende no Galo, e isso faz com que individualmente você cresça. Então eu vou dizer ao torcedor de forma muito convicta, não falta nenhum jogador para a gente conquistar o que a gente precisa conquistar esse ano. Eu tenho confiança total no grupo que nós temos. Se chegar alguém, eu acho improvável, claro que sempre é bem-vindo, o mercado está sempre aberto, mas eu tenho certeza que nós temos um grupo capaz de nos levar aos títulos que nós queremos, ou pelo menos ao protagonismo que a gente deseja. Nós temos um grupo qualificado para isso. O de Franco, você disse que era uma oportunidade de mercado. Sim. Né? O Atlético só contrata jogadores agora se pintar uma situação de oportunidade de mercado nessa temporada? Olha, Bruno, quando eu falo oportunidade, não é só a questão financeira que é importante, é a questão de onde eu vou encaixar esse jogador, né? De que forma ele vai compor o elenco. Porque eu não posso simplesmente jogar um atleta dentro de um grupo que tem um trabalho tão qualificado. O Rodrigo e a sua comissão técnica têm um trabalho muito autoral, muito cuidadoso com os atletas. Então, assim, é importante ter um grupo não muito grande, porque o Rodrigo gosta de dar atenção para todos, e é assim que se trabalha na Europa. Por isso que os grupos, as grandes equipes europeias têm no máximo 25, 26 atletas, só que no Brasil você não pode fazer isso, porque enquanto lá se joga, o jogador que mais joga a partida lá joga 56, nós jogamos antes do recesso quase 40 partidas, né? Então tem que se ter um pouco mais de jogadores, mas eu penso que a oportunidade não é só financeira, é exatamente encontrar um perfil diferente, que eu, assim, com a lealdade que sempre tenho com o torcedor, não acho que isso vai acontecer esse ano. Nós estamos com o grupo praticamente fechado, nunca dá para dizer que está fechado, né? Mas eu entendo que as contratações que fizemos, que foram pontuais, e com o grupo que temos, e com a evolução que os jogadores que já estavam no Atlético estão demonstrando a cada partida, a gente está muito preparado para tudo que vem pela frente. O Cristóvão Martins, ele fala um pouco que dá para encaixar nisso aí, seu. Ele está falando aqui, nunca fizemos uma troca de jogadores com elenco inchado como está, não seria uma boa alternativa suprir algumas deficiências com troca de jogadores? Exemplo, o Luan não tem sido muito utilizado, não poderia ser uma moeda de troca? Mas quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um elenco grande, de fato, né? Hoje nós temos 30 atletas, sendo 4 goleiros. Isso é um número, para mim, ideal para aquilo que tínhamos. Nós estávamos em 3 competições, saímos da Copa do Brasil e ficamos em 2 competições, e daqui a pouco nós vamos começar a jogar quarta domingo. As semanas cheias vão acabar. E aí você não pode ter um grupo de 24 atletas. Você não consegue suportar as grandes distâncias que a gente percorre, a quantidade de jogos que a gente tem que fazer, o espaço muito curto
entre uma partida e outra. Então você tem que ter um elenco em torno de 29, 30 atletas, que é o que nós temos hoje, né? Ainda tivemos a lesão do Michael, tivemos o processo de recuperação do Vitor, nós temos alguns jogadores que precisam de um descanso um pouco maior. Então, assim, hoje eu não vejo o nosso grupo como um grupo inchado. E quanto ao Luan é um ídolo do clube, é um jogador que, de fato, não tem sido titular, mas contribui com a equipe, treina todos os dias, se prepara. Eu tenho certeza que logo, logo vai ter uma oportunidade de dar sua contribuição. E eu não vejo a saída do Luan nesse momento como uma solução e nem como uma moeda de troca. Acho que o Luan não mereceria essa adjetivação. Agora, na próxima temporada, tudo é possível. Aí você vai ter um novo ano, uma nova temporada para verificar que tipo de calendário nós vamos ter, né? Quais as competições que vamos participar, quais necessidades financeiras vão ter de realizar ativo, de vender jogador, de trazer gente nova. Mas nesse momento eu acho que a manutenção do grupo que nós temos ela é fundamental. Agora, olhando a situação desse campeonato brasileiro, a gente vê o Flamengo e o Palmeiras com muito investimento, com jogadores renomados voltando para o mercado brasileiro. Você acha que a gente pode imaginar que o Atlético chegue a partir do ano que vem a um patamar de, por exemplo, repatriar jogadores desse nível, ou até brigar, vamos dizer, em aspecto de contratações com Palmeiras e Flamengo, ou você acha que vai continuar disparado? Não. Eu infelizmente, a gente tem que ser muito realista, né? A plataforma orçamentária que o Flamengo e o Palmeiras têm hoje, ela é impossível de ser perseguida, pelo menos a curto prazo. Pode ser que no futuro o Atlético tenha essa plataforma, porque o Flamengo hoje tem um faturamento entre 700 e 800 milhões de reais, né? O Flamengo recebe quase 50% mais de receita de televisão do que os outros clubes, e o Flamengo tem consumidores, né, dos seus produtos em números muito mais expressivos do que os outros clubes, né? O Palmeiras também tem um aporte financeiro muito grande, mas eu penso que, e aí a gente pode discutir, teria que fazer um outro programa para discutir qual é o modelo certo, se é esse do Flamengo e do Palmeiras, ou se é do Atlético e de outros clubes que estão tentando se organizar com as suas próprias pernas, né? Nós temos um projeto que eu acho que é dentro da nossa realidade, um projeto que está sendo muito bem, eu vejo, visualizo isso me é apresentado todos os dias. O presidente Sérgio Sete Câmara tem conduzido o clube de uma forma muito consciente e coerente com aquilo que o clube tem que percorrer de caminho. Ou seja, assim como se pensa numa construção de um estádio que vai mudar o patamar do Atlético, e aí eu acho que é a grande mudança do clube a partir do momento que tiver o seu equipamento, o seu estádio, da forma como ele é, mas há um caminho a percorrer até lá. E eu vejo no presidente e em todos os seus correligionários, vamos dizer assim, um caminho que está muito sólido, né? E que não permite as plataformas de investimento que Palmeiras e Flamengo fazem neste momento. Por isso que a gente tem que ser muito criativo, por isso que a gente tem que trabalhar muito mais detalhadamente no mercado, não que esses clubes não trabalhem, para tentar achar soluções que não dependam única e exclusivamente de dinheiro e de poderio econômico. Vou chamar a Gabi aqui, que ela tá me falando que tá bombando aí o nosso Zap Galo, né, Gabi? Mas a gente já tem os vencedores? Isso mesmo, já temos vencedores. O WhatsApp tá bombando aqui, Breno. Tá impossível olhar as mensagens aqui. Tem muitas participações do Brasil, do mundo, a galera em peso, a massa em peso aqui participando. Tem torcedor do Galo em tudo quanto é lugar do mundo. Tudo quanto é lugar do mundo. A torcida do Galo é maravilhosa. E tem um recadinho aqui, vou mandar abraço primeiro pra galera. Tem o Alisson, Christian, em Corinto também, o Emerson em Bonfim, o Danilo no São Lourenço, o Jarbas e Batiga, o David em Betim, também a Lourdes Caldeira e o Sandro Silva lá em Betim. E vamos ouvir o recadinho da Massa. Fala, Massa! Noite, Rádio da Massa, aqui é o Firmo do Barreiro. Deixa eu perguntar o Rui aí, cadê o nosso camisa 10? Vai chegar ou não? E aí, Rui? Olha, nosso camisa 10... Já tá no Atlético, não? Tá lá, né? Tá lá, entortando os defensores, fazendo gol quase todo jogo, batendo recordes, né? Chegando muito próximo de números de jogadores históricos aqui no Atlético. E com aquele jeito dele, né? Hoje eu encontrei ele, sempre sorrindo, aquele jeito dos trópicos, né? Assim, ele é um jogador extraordinário. O Casares é um cara que tem muito talento e tem feito jus à camisa que veste, né? Eu acho que o Casares é o nosso camisa 10 e tem feito jus a essa expressão, né? Então, torcedor, olhe com mais carinho aí, porque o nosso camisa 10 tá nos ajudando muito. Tem os vencedores aí, Gabi, pra você falar, pra gente já poder
acabar com a ansiedade da turma aí, Gabi? Temos sim, foram muitas participações, muita gente Antes, deixa eu só comentar, Gabi. Os vencedores vão buscar a camisa lá no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76, com o Fernando. Então você vai pegar aí o número da identidade, eu vou passar pro Fernando e eles vão buscar as 5 camisas lá no Puleiro para eles aproveitarem. Quem não conhece, conhecer o Puleiro. Isso mesmo, galera. Então vamos lá, o nome dos sorteados. O primeiro foi o Charleno de Santa Teresa, final de telefone 6632. O segundo foi o Rafael, final de telefone 7335. O terceiro foi o Caio Gomes, final de telefone 1311. Também o Ivan Miranda de Betim, final de telefone 0619. E o último sortudo da noite foi o João Batista, final de telefone 9908. Parabéns aí pros sortudos da noite. Vamos pegar a camisa lá no Puleiro. E a Márcia pode continuar participando aí também, mandando a sua mensagem. O WhatsApp tá bombando aqui, o Zap Galo bomba o tempo todo. Muitas participações, muitos áudios. A galera em peso curtindo, elogiando muito o trabalho do Rui Costa, participando de montão aqui no Zap Galo, Breno. E o pessoal tem que ficar ligado nas redes sociais aqui da Rádio da Massa. No Twitter, @ a Rádio da Massa. No Instagram, a Rádio da Massa. E no Facebook também, a Rádio da Massa. E também, claro, né, meu Twitter lá, @Breno Galante. Agora eu não ia deixar ele escapulir, né? Vamos ter que pegar uma palavrinha do Domênico Bering, diretor de comunicação do Atlético. Ô Domênico, chega aqui pra você falar um segundo só da sua... Não chega, o microfone não chega. Tá pedindo uma coisa impossível pro Domênico, ele falar um segundo. Um segundo. O cara quer que eu fale um segundo... Eu quero que você fale como é que tá a sua expectativa para essa reta do Atlético do final de temporada. Tem Sul-Americana na semana que vem e também Campeonato Brasileiro. O Atlético está ali entre os 4 brigando. Primeiramente, Breno, quero dar os parabéns, né? Tivemos ali um papo bem interessante com o Carlos William, com o Ari. Parabéns pelo projeto, a rádio ficou bem bacana. Eu acho que uma ideia inovadora, bem interessante para o torcedor do Atlético tá acompanhando, né, você como setorista lá no dia a dia do clube. Eu acho que vocês têm um sucesso imenso pela frente. Em relação ao Atlético, cara, é muito bacana, né, a gente perceber que os nossos jogadores, que nós lá de dentro sempre valorizamos, e às vezes a gente entende o torcedor que teve uma certa desconfiança, está começando a entender que a gente tem um grupo de qualidade. E se a gente tem um grupo de qualidade, por que não, né, nos colocarmos na briga, no páreo? Ontem, assistindo alguns programas de televisão em rede nacional, a gente vê muito Palmeiras, muito Flamengo, muito Santos. Tem gente que fala do Corinthians, tem gente que fala de outro clube, do Inter, São Paulo, e tem muita gente que esquece. O Atlético tá na briga. O Atlético tá na briga. É difícil pra caramba ser campeão brasileiro. O Rui acabou de falar aqui sobre os orçamentos de Palmeiras e Flamengo. É difícil bater times como Palmeiras e Flamengo. Mas o Atlético tá na briga. Então a minha expectativa pra essa reta final é a melhor possível. Tá aí. Ô Rui, o torcedor atleticano pode confiar aí nessa Sul-Americana, pode confiar nesse Campeonato Brasileiro, que pelo menos o Atlético vai encarar com foco, porque é sempre difícil a gente falar de duas competições, que a gente fala, olha, tem que dar atenção para uma, tem que dar atenção para outra. O Atlético está focado nas duas competições? O que eu posso prometer para o nosso torcedor é aquilo que eu vejo todos os dias, às vezes que eu chego no CT até a hora que eu saio, né? Trabalho, empenho, compromisso, honra de vestir aquela camisa, desde o senhorzinho lá que colhe as plantas até o atleta mais bem remunerado do clube. Todos estão focados em deixar uma marca importante esse ano e como eu disse, fazer do Atlético de novo ser um clube capaz de superar, inclusive isso que o Domênico falou, né? Você vai para os programas do Eixo Rio-São Paulo, não se fala do Atlético, se fala em clubes que estão com uma pontuação inferior à nossa e como se nós não existíssemos na tabela. Eu sei bem o que é isso. Eu venho de um lugar onde eu lidei muitos anos com isso, né? Onde ninguém não se lembrava. E aí quando você levanta a taça, todo mundo diz assim, opa, né? Então que seja assim, que nós continuemos invisíveis. Para eles, para nós não, para o nosso torcedor não. E vai ser exatamente esse fator de alguma forma, de uma invisibilidade, vamos dizer assim, que é mais um fator de mobilização nosso, né? Aqui é Galo, né? Então a gente tem que mostrar isso todos os dias, internamente e para o continente todo. Tomara que a gente consiga. Prometer títulos, eu não posso fazer isso, não seria irresponsável de fazê-lo, mas o que eu posso dizer ao torcedor e prometer ao torcedor e dizer a ele que os meios para que essas conquistas cheguem estão lá todos os dias nos atos e não nas palavras.
Rui, queria te agradecer, nós estamos em cima da hora que tem que entrar com a Voz do Brasil, agradecer a sua presença, também a atenção do Domênico, né, e da turma toda do Atlético, sempre recebe a gente de braços abertos lá. Tá? Muito, muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui, me sentindo em casa, e sempre é uma honra para mim falar para a massa atleticana, né, e falar para a massa atleticana num ambiente que prestigia a massa é mais interessante ainda. Tá aí, torcedor atleticano, então nosso primeiro bate-papo alvinegro. Queria agradecer a participação de todos. Amanhã tem Na Geral com o Cris Galo, o Ari Júnior a partir das 11 horas da manhã, resenha do Galo também às 5 da tarde. Grande abraço a todos, uma boa noite e até mais.